E aí, seus wolves, beleza? Aqui quem está falando é o Jax. No vídeo de hoje, rapaziada, é para falar dos personagens que têm potencial de ser forte e o que eles devem fazer para ser forte, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral aí se vocês gostam do estilo de vídeo desse assim de Teen Wolf e de outras séries, beleza? Então é isso, rapaziada, bora pro vídeo. Primeiro lugar é o Scott, eu vou falar do Scott, né? Ele é um alfa genuíno que, após se tornar alfa, apanhou muito, até para lobisomens betas, né? Como todos nós sabemos, o Scott segura muito em suas lutas, pois ele tem medo de se soltar muito e acabar se tornando um monstro igual o Peter, né? Então ele tem esse lado aí que ele tem medo de usar o seu poder assim, usar suas forças, se descontrolar e acabar se tornando que nem o Peter, né? Nós vimos que quando o Scott deixou a sua parte predador, o animal, né, falar mais alto, ele quase se tornou um monstro. Faltou bem pouco. Então, o Scott se segura muito nas batalhas. Mas nós vimos também que o Scott também evoluiu muito, e aprendeu com seus erros, né? E começou a tentar bater de frente. Claro, no início ele não tinha alcateia forte, né? Ele só tinha Styles, Lydia, Alisson e Kira, né? Isso foi na terceira temporada. Então não era tão forte assim a alcateia dele, então não dava tanto poder pra ele. Mas após ele transformar o Linha, ele começou a tentar derrotar os inimigos superior a ele, né? Tipo a besta de Voldemort, que ele bateu de frente com a besta, né? Mas o Scott tem que fazer, o que o Scott tem que fazer para não apanhar tanto igual ele apanha, né? Ele tem que se soltar mais, só que não muito, né? Tentar lutar e se controlar, assim ele não vai perder o controle e nem vai matar ninguém. E vai conseguir derrotar seus inimigos sem a ajuda da Salcateia. Ele tem que aprender a lutar e se soltar mais sem ter medo de se descontrolar, igual o Derek fazia, né? Ele tem que perder esse medo dele de se descontrolar, de a machucar alguém, porque o Scott. Muitos falam que a parte alfa genuína, o alfa genuíno é fraco, mas não é que o alfa genuíno é fraco, isso é, é do Scott mesmo, né? Ele ser fraco vem dele mesmo, sabe? Então, se o Scott começar a tentar se soltar mais agora, porque ali ele quer, ele apanha porque ele quer. Nem sempre, às vezes, ele apanha porque ele quer, mas é porque ele tem medo de soltar sua parte animal, predador, né? Pois nem sempre muitos conseguem controlar essa parte, que nem o Peter, né? Não conseguiu controlar essa parte. Então ele tem medo disso, né? O próximo personagem agora que eu vou falar é a Kira, né? Ela é uma Kitsune, mas por enquanto não é tão poderosa, pois sabemos que as Kitsune precisam ter 9 caudas para ser muito fortes e poderosas. A Kira tem apenas uma cauda, mas ela tem o potencial de ser até mais poderosa que a mãe dela. Para quem não sabe, as caudas é onde fica a sua força do seu poder. O poder das kitsunes fica concentrado na cauda. Então, quanto mais cauda uma kitsune tiver, mais força e poder ela vai ter. Entendeu? Pois nós vimos que a Akira tem uma das melhores habilidades. Ela é uma Kitsune Trovão, ou seja, ela consegue controlar a eletricidade e também consegue invocar raios, né? Criar raios. Ela é muito habilidosa com a espada e luta corpo a corpo. E na minha opinião, a Akira tem um potencial gigante de ser muito forte e poderosa, né? Então, a Akira, o que ela tem que fazer aí é conseguir controlar a sua parte raposa, né? Conseguir controlar e ela fica, se ela conseguir controlar essa parte, ela fica muito poderosa, porque ela vai estar no controle daquela aura, daquela raposa dela, ela vai estar no controle e assim ela vai conseguir usar aquela aura para lutar contra os inimigos. Então ela vai estar muito forte, muito poderosa, ao ponto de ser invencível, até mais forte que a mãe dela, que era um Kitsune Celestial, que mostrou até ser um pouco fraca, né? Porque nós não vimos todo ela lutando e tal, então eu não falo que ela é muito forte. Próximo é o Paris. Ele é um cão do inferno, mas não sabe muito se controlar. Nós vimos que na maioria das batalhas, ainda mais na quinta temporada, quem estava lutando era o cão do inferno e não o Paris, ou seja, o cão do inferno que controlava o Paris. Mas se o Paris conseguir controlar os seus poderes, ele se torna muito mais forte do que já é. E pode até ser mais forte que o Howlin, aquele cão de inferno que apareceu lá na sexta temporada. Então, pra mim, o Paris tem um potencial gigante de ser mais forte do que já é, né? Então, se ele aprender a se controlar, que nem o Howlin, eu não sei se o nome dele é Howlin, acho que é Howlin. Se ele conseguir se controlar que nem o Howlin, ele consegue ser muito forte, porque nós vimos que ele era bastante forte, mesmo às vezes perdendo o controle, não sabendo muito usar suas habilidades. Então, pro Paris ficar mais forte do que ele já é,
ele tem que aprender a controlar, né, os seus poderes e sei lá, se dá bem com o cão de inferno, porque nós sabemos que o cão de inferno é um espírito que possui ele, né? Que, então, quando o cão de inferno vê que ele não consegue, o cão de inferno vai lá e controla ele, começa a controlar ele, mas ele consegue fazer com que o cão de inferno não tome controle dele, sabe? Então, ele tem que aprender a fazer isso. Se ele conseguir aprender a fazer isso, ele vai ser mais imbatível do que já é e muito mais forte do que já é, entendeu? Então, pra mim, o cão de inferno, o Pelvis, tem o potencial de ser muito mais forte do que já é. Próximo é a Lídia. Ela é uma Banshee, mas não tem muito controle. E assim nós vimos que na última temporada de Teen Wolf, ela estava já usando seus gritos para derrotar os vilões. Mas a Lídia ainda não sabe usar todo o seu poder. Ela sabe fazer mais do que parece. Pelo que eu sei, ela consegue se comunicar até com os mortos. E consegue derrotar vilões com seus gritos de uma distância bem grande. Bem grande assim, né? Um pouco distante, né? Do que ela já consegue. Mas ela ainda não sabe fazer isso. Tudo, mas está no caminho de aprender, né? Então a Lídia tem um potencial assim de ser até mais forte que o Scott e conseguir bater de frente até com o Cão do Inferno, né? Então a Lídia, se ela conseguir aprender a usar essas habilidades dela assim, ela consegue bater de frente com qualquer um literalmente mesmo, porque nós vimos que na quinta temporada, quando a besta de Gevaudan estava pela cidade lá, nós vimos que ela, na primeira vez que ela tentou bater de frente com, com a besta de Gevaudan, a besta de Gevaudan acabou grudando a garganta dela e tirando sangue, né, rasgando um pouco a garganta dela. E ela conseguiu gritar, mas a besta acabou fazendo isso. E por que isso aconteceu? Porque ela hesitou antes de negociar. Se ela tivesse usado o poder dela antes, ela conseguiria derrotar a besta de Evadão ali mesmo, sabe? A Lídia tem um potencial bem forte, bem grande, de ser muito forte, ao ponto de partir o crânio de algum lobisomem, sabe? Então a Lídia ela é muito forte, ela tem várias habilidades. Se vocês querem um vídeo aqui falando sobre as Banshees, deixa no comentário aqui que eu faço um vídeo falando sobre ela. Mas as Banshees têm um potencial de ser muito, muito forte e muito poderosa. Claro, não a ponto de bater de frente com o Cor do Inferno, já que ele é indestrutível, né? Nós vimos lá que na quinta temporada ela gritou e o Pels ficou em cima dela assim e não aconteceu nada com o Pels. Então, com o Pels ela não conseguia bater de frente. Mas com os outros sobrenaturais, eu acho que a Lídia é um dos sobrenaturais mais fortes. Então deixa no comentário que vocês querem vídeo sobre ela. E eu acho que a Lídia tem um potencial de ser muito forte e poderosa, né? Próximo é o Leon. Sabemos que ele é um beta muito forte, já que ele tem bastante raiva e se irrita fácil. E é o famoso pincher, né? Já que ele se irrita muito fácil assim e tudo ele quer partir da briga de todo mundo. Então, é o famoso pincher. Mas essa raiva dele pode fazer com que ele seja forte e também com que ele fosse fraco, né? Ele seja fraco também. Se o Leon ficar com raiva, pode acabar se descontrolando e deixar a parte animal dele falar mais alto. Claro, não vai ficar igual o Peter, mas vai ficar descontrolado, né? Mas se ele usar essa raiva a favor dele, pode ficar muito, muito forte, já que sabemos que deixa deixa os lobisomens mais fortes. E se ele souber usar a raiva para ajudar ele, ele vai ficar bem mais forte e não descontrolado, vai ficar bem forte mesmo, sabe? E não vai se descontrolar assim tão fácil. Então o Leon, ele tem potencial, né? Igual o Scott, de ser mais forte ainda do que já é. Então o Leon, se ele aprender a usar a sua raiva, ele vai conseguir a usar a raiva dele assim pra bater nos inimigos e tal, e ser bem forte usando a raiva. Próximo é a Malia. Ela é uma coiote evoluída, bem poderosa e forte. Ela não é de apanhar muito, mas tem uma fraqueza, a raiva. E a vontade de matar, e isso atrapalha ela em muito, pois fica descontrolada e acaba entregando o que ia fazer, sabe? Tipo, antecipando seus golpes. Então, ela é bem forte e poderosa, já que roubou o poder da sua mãe, mas ela não sabe muito controlar sua raiva e sua vontade de matar. Tudo que é vivo pela frente, né? Então, mas agora que ela está na cateia do Scott, pode aprender a se controlar melhor e usar isso a favor dela, se tornando muito mais forte e poderosa. Então eu acho que a Malia, ela tem um potencial bom, um potencial gigante de ser muito, muito forte, né? Se ela souber usar essa, é que nem o Leon, souber usar essa raiva que os coiotes têm assim, e essa vontade de matar, conseguir controlar essa parte, neutralizar.
Se ela conseguir fazer isso, ela vai conseguir manter sua transformação bem neutra e fazendo assim com que ela não antecipe muito os seus golpes e conseguir bater de frente com qualquer um, né? Então, esse foi o vídeo, eu expliquei um pouco sobre o que faz os personagens fracos e o que eles devem fazer para ser mais fortes do que já são, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral. Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui!